Boa noite, pessoal. Vamos dar início aí à revisão rápida aqui sobre o Windows Server aí, as principais questões aí que a gente viu. Então, esse primeiro slide aqui fala que quem tiver curiosidade aqui sobre os requisitos mínimos aí para a utilização do Windows Server, vocês vão localizar aí esses requisitos no próprio site da Microsoft, mas vamos iniciar aqui com o estudo do Active Directory. O Active Directory é uma ferramenta que ela é instalada quando a gente cria um servidor de domínio na nossa rede. Então, ele implementa um serviço de diretório utilizando o protocolo LDAP e armazena informações sobre objetos na rede, computadores, informações de usuário. Então, todas essas informações desses objetos, políticas, usuários, ficam armazenados aí junto com o Active Directory. Uma informação, alguns detalhes importantes em relação ao uso do Active Directory é que quando a gente configura um servidor de domínio, necessariamente a gente precisa de um serviço DNS interno rodando. Então, quando a gente promove um servidor a controlador de domínio de uma rede, ele, durante a instalação, ele já cria um serviço de DNS, ou então ele pede que você aponte um DNS já existente na sua rede. Então, por que ele precisa desse DNS? Porque como ele contém todos os objetos da sua rede, computadores, então ele precisa de IPs, relação de IPs, impressoras, para quê? Para que ele possa gerenciar esses recursos, gerenciar quais os computadores fazem parte do domínio ou não, para criar esse limite administrativo aí que a gente vai ver. Outra funcionalidade do Active Directory é a adaptabilidade. Ou seja, você consegue administrar a sua rede, a sua empresa, de acordo com a estrutura organizacional da sua empresa. Então, no laboratório virtual aqui que a gente vai utilizar aqui da Microsoft, eu criei uma estrutura organizacional aqui, FACAN, e alguns departamentos, financeiro, RH, TI. Então, a gente consegue criar essa estrutura de acordo com a necessidade de cada empresa. Então, essa adaptabilidade aí facilita muito o gerenciamento do TI. O gerenciamento centralizado. Quando a gente utiliza o Active Directory com o controlador de domínio, essa máquina passa a fazer a gestão de toda a rede. Então, a gente consegue criar políticas, que tipos de permissão o usuário vai ter dentro do domínio, a questão de acesso a determinados recursos. Por exemplo, eu quero instalar determinado programa nas estações de trabalho. Então, eu consigo fazer esse gerenciamento a partir do controlador de domínio, utilizando o Active Directory. Então, isso aí facilita muito o administrador de rede, principalmente em grandes redes. Permissões de trocar papel de parede, acessar painel de controle, tudo isso pode ser feito através do controlador de domínio. A administração delegada também é uma função importante. Como a gente viu, o administrador, todo domínio, ele possui uma senha de administrador. Só que, se você tem uma equipe com 10, 15 pessoas da área de TI, ou terceirizados, que dão suporte aos usuários, você não precisa dar essa senha de administrador até por segurança. Então, você pode delegar funções. Você pode dizer que determinado usuário, Ricardo, por exemplo, ele tem a função de administrador do domínio. Então, ele pode adicionar máquinas do domínio, remover máquinas do domínio, instalar programas. Então, você cria um usuário para a pessoa e atribui funções administrativas para aquele usuário. Então, isso aqui também, no ponto de vista de segurança, é muito importante. As unidades organizacionais, que eu mostrei ainda há pouco,
eles são objetos, tudo isso são objetos do Active Directory e que servem para organizar outros objetos, como computadores e usuários. Essa organização, ela é que permite que a gente tenha aquela adaptabilidade. Então eu posso criar unidades organizacionais utilizando recursos, utilizando a parte geográfica, setorial, departamental, híbrido, que é misturando isso tudo. No nosso exemplo, a gente viu aqui que eu tenho, por exemplo, eu criei uma unidade organizacional chamada São Paulo, dentro coloquei FACAM, financeiro, RH, TI. Então, de acordo com a necessidade, de acordo com a estrutura da empresa, você pode criar. Eu poderia, por exemplo, botar aqui financeiro. Dentro de financeiro eu poderia botar funcionários e estagiários. Por quê? Porque eu poderia criar regras políticas diferentes para funcionários e para estagiários. Ou então eu poderia criar eu poderia criar de outra forma também. Eu poderia fazer uma estrutura assim, por exemplo. Eu vou criar uma outra U aqui, unidade organizacional dentro do domínio, chamada RJ. Eu poderia criar dentro dela FACAM. Dentro de FACAM eu poderia criar funcionários. Dentro de FACAM eu poderia ter estagiários. E aqui dentro de funcionários eu poderia ter RH, TI, contabilidade. Contabilidade eu coloquei dentro de TI, então eu teria que mover. Então, como é um objeto, ele tem que primeiro desbloquear aqui a proteção. E aí eu posso mover essa unidade organizacional que eu criei errado aqui. Para dentro de funcionários. Então, eu poderia criar a estrutura dessa forma. Por quê? Porque eu poderia... Estagiários, todo mundo, independente do setor, vão ter as mesmas políticas. Então, isso aqui facilitaria. E já funcionários, dependendo do setor, cada setor vai ter a sua política. Então, essa forma de organizar vai depender de como você vai aplicar essas políticas. Mas o importante que vocês entendam é que é essa característica da adaptabilidade. Ou seja, eu posso montar essa estrutura da forma que eu achar melhor para aplicar minhas políticas e para organizar a administração da rede da minha empresa. Então, o exemplo ali que eu mostrei para vocês aqui, a gente tem setores, departamentos, dividido por região, enfim. São só formas de você organizar essa estrutura hierárquica da sua empresa. O domínio ele tem duas funções principais, que é fechar o limite administrativo para os objetos. Quais são esses objetos? Computadores, usuários. Ou seja, quem está dentro, quem está fora não entra, e quem está dentro não sai. Então, se você está com uma máquina que pertence a esse domínio, você não pode sair desse domínio e deixar de utilizar as regras do domínio. Assim como se você chegar numa rede, conectar um laptop numa tomada, num ponto de rede, você não vai ter acesso aos recursos porque aquele laptop não faz parte do domínio. Então ele garante essa segurança.
E também ele gerencia toda a parte de segurança das contas dos usuários dentro do Active Directory. Então, o domínio ele tem essas duas principais funções, né? Ele, com o uso do Active Directory, ele permite essa gerência de contas de segurança e fecha esse limite administrativo. A gente falou aqui de domínio, né? Mas quando as estruturas das empresas ficam mais complexas, e aí geralmente quando a empresa é grande, possui mais de um prédio físico e que é necessário possuir outra rede, a gente começa a utilizar a figura do subdomínio. Então, se eu tenho aqui uma FACAN em São Luís, uma FACAN no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, a gente pode ter subdomínios. Eu vou ter um controlador de domínio aqui, vou ter um controlador de domínio aqui, vou ter um aqui. Mas eles são domínios filho desse domínio principal. E aí eles dividem o mesmo sufixo DNS. E tem uma grande vantagem, que é o usuário que está aqui, caso o funcionário viaje para cá, ele pode usar a sua conta desse domínio. Por isso é bom a gente utilizar essa questão do subdomínio, para que eu não tenha que criar um usuário aqui e criar um usuário aqui nesse subdomínio. E aí, como eu tenho essa estrutura hierárquica de domínios, eu passo a chamar essa estrutura de árvore de domínios, certo? Então, tem aí essa, geralmente utilizado para uma estrutura de redes maiores. E aí, a gente tem um nível ainda mais alto de estrutura, e aí geralmente para empresas bem maiores, que a gente tem a parte de domínios e subdomínios, que eles compartilham o mesmo sufixo DNS, mas eu tenho também domínios que são diferentes, que não possuem o mesmo sufixo. E aí, geralmente, nesse exemplo, a gente tem quando a gente tem uma fusão de empresas. Uma empresa compra outra, de repente são empresas grandes, geralmente são empresas grandes. O Google comprou o YouTube. São empresas gigantescas que já possuem os seus domínios, enfim, internos. E aí, para que você não tenha que reestruturar isso, você pode criar uma relação de confiança entre esses domínios. E aí, você vai ter a árvore de domínio de um lado, a árvore de domínio ou domínio do outro. E quando você tem essa estrutura de domínios, de árvores de domínios, né, você passa a ter uma floresta. Então, quando eu tenho um conjunto de árvores de domínio, eu passo a ter uma floresta. E aí, dentro do Active Directory também, a gente vai trabalhar com a figura dos grupos. Existem dois tipos de grupos dentro do Active Directory: os grupos de segurança e de distribuição. O grupo de segurança ele é usado para atribuir direitos e permissões para usuários. Então, no grupo de segurança que eu digo, se tem permissão para utilizar recursos de impressora, mapear pastas de rede, enfim, eu utilizo grupos para trabalhar com segurança e permissão. No grupo de distribuição, ele é utilizado para integrar o nosso domínio com uma ferramenta de e-mail da Microsoft, que é o Exchange. Então, esse grupo de distribuição ele não é utilizado como recurso de segurança para conceder permissão. Ele é utilizado somente para integração com e-mail Exchange. Inclusive, está sendo cada vez menos utilizado por ser uma ferramenta com alto custo. Aí hoje as empresas optam por utilizar programas de e-mail open source, como Zimbra ou Postfix. E aí você tem uma gerência até melhor e sem custo de licença, como é o caso do Exchange. Então nós temos esses dois tipos de grupos. Dentro dos grupos de segurança, a gente tem uma divisão de tipos de grupo. Então a gente tem os grupos universais, global e de domínio local. O que diferencia esse tipo de grupo é o nível que ele vai ter acesso dentro da tua estrutura de domínio. Então, se eu tenho um domínio e um subdomínio,
e eu crio um domínio local nesse subdomínio, eu crio um grupo domínio local, do tipo domínio local, dentro desse subdomínio, esse grupo ele não vai poder ter permissões de acesso a recursos no domínio pai. Ou se eu criar um grupo do tipo domínio local no domínio pai, não vai ter no filho. Então, ele só pode receber permissões do domínio que foi criado. No caso do grupo global, ele pode utilizar recursos de qualquer domínio dentro da árvore. E do universal, ele pode ter acesso a toda a floresta de domínio. Então, esse tipo de divisão de domínios é mais utilizado em grandes estruturas. Por padrão, geralmente você cria global, que você vai ter, seu grupo vai ter acesso a todo domínio, subdomínio. Então você pode criar global, universal, que não vai ter problema aí enquanto for dar as permissões para os usuários. Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre essas recomendações da Microsoft para a utilização desses recursos, e eu vou mostrar no laboratório aqui para que vocês tenham uma visualização melhor dessa utilização desses recursos.